Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Números 11, a partir do versículo 4. Nosso pastor está no Brasil. Hoje, o pastor Márcio o empossou como presidente de toda a Lagoinha Global. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos aplaudir forte, gente, por favor. É um momento muito especial, irmãos, porque é uma vida toda vivida para o Senhor, a vida do nosso pastor, o pastor Márcio Valadão. E ele tem uma frase que diz: é como termina que se conta. Amém, meus irmãos? E é tão bonito ver o pastor Márcio terminar a sua jornada, tendo ao lado dele pessoas que ele pode confiar o seu legado. Seria muito triste se o pastor Márcio estivesse terminando a jornada dele e olhasse para o lado e ele não visse ninguém confiável que ele pudesse transferir o seu legado. Amém, meus irmãos? Seria tão triste, porque eu acho que mais do que viver uma vida bonita é a gente poder gerar pessoas que vão carregar esse bastão, esse legado da vida que nós construímos. E hoje, antes de vir para cá, eu estava assistindo o culto da Matriz. E é tão bonito ver o pastor Márcio ali, e ao lado dele, nosso pastor, o pastor André Valadão. E ao outro lado, o pastor Flavinho Marques, que assume ali o pastoreio da Matriz. E ver o pastor Márcio ali feliz, né, com o coração alegre de poder transferir ali o seu legado, tanto para o pastor André, o nosso pastor, como o pastor Flavinho, e ter o coração descansado, sabendo que aqueles que o sucederão estão capacitados para fazer não apenas aquilo que ele fez, mas coisas ainda maiores. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Estamos vivendo esse tempo de Deus. Não sei se você já entendeu, mas o ano das portas abertas já começou. Amém, queridos? Já começou. Nós nem cruzamos a linha de início, mas as portas já estão se abrindo. Amém, meus irmãos? E nós temos uma frase que nós carregamos aqui em Lagoinha, que é a seguinte: a unção que você honra, você usufrui. Amém? Diga para quem está do seu lado: a unção que você honra, você usufrui. Amém? A unção que você honra, você desfruta. Amém, queridos? E se já começou um ano de portas abertas para o nosso pastor, meu filho, pode preparar que tem muita porta aberta para você também. Amém? Se Deus já começou a escancarar coisas grandes diante dele, e ele é o nosso líder, ele vai nos conduzir para esse lugar de portas abertas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Números capítulo 11, versículo 4 diz: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Quem gosta de alho aqui? Quem gosta de alho poró aqui? Deus tenha misericórdia da sua vida, amém? Estou brincando. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser esse maná. O maná era como uma semente de coentro, e tinha uma aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía em um moinho manual e socava num pilão, e depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Ele tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, reclamando, cada um à entrada da sua tenda. E então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama que carrega um recém-nascido, para levá-lo para a terra que prometeste
sob juramento aos seus antepassados? Aonde conseguirei carne para este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu não posso levar esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: olha, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei, falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, porque vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos uma picanhazinha para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês comerão. E vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui eu estou, no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei carnes a ele para comer por um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles, se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles, se todos os peixes do mar fossem apanhados? Versículo 23, e o Senhor respondeu a Moisés: você está limitando meu poder? Você está encurtando a mão do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Eita glória! Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus, gente. Só de ler esse último versículo aqui, você já... Amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco aqui nesse dia. Nós queremos ouvir a tua voz. Precisamos do Senhor. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir. E dá-nos, Senhor, um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa manhã, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca a palavra do Senhor seja ouvida. E somente a palavra do Senhor é o que nós te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Irmãos, o livro de Números é um livro de transição, amém? Porque se você levar em consideração que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, o primeiro livro, que é o livro do Gênesis, fala da criação, tanto da criação do mundo, como da criação dos animais, como da criação dos seres humanos, e posteriormente Gênesis vai falar da criação do povo de Israel, que é o instrumento que Deus escolheu usar para tirar o mundo do caos, sinalizando o seu reino, amém, queridos? O livro do Êxodo, que é o livro seguinte, fala da libertação. Então, se você quiser guardar uma palavra-chave que ilustra o livro do Gênesis, a palavra-chave é criação. O livro do Êxodo fala da libertação, amém, queridos? O livro seguinte, que é o livro de Levítico, fala da instrução. Levítico é um livro cheio de leis e regras, que vão nortear tanto o relacionamento do povo com o povo, como vão nortear o relacionamento do povo com Deus. E o livro de Números é o livro da transição. E por que eu digo isso? Porque os israelitas ficaram acampados no Monte Sinai por 1 ano. E depois de 1 ano de receberem as leis e construírem o tabernáculo, Deus então vai instruí-los a retomar a jornada. E eles vão sair do Sinai e vão voltar a caminhar em direção à terra prometida. Só que nessa peregrinação do Sinai até a terra prometida, a Bíblia diz que existe um espaço geográfico no meio. Ou seja,
do monte que Deus falou com o povo até a terra prometida, existe um espaço geográfico. E que espaço geográfico é esse? É o deserto. Então, entre a palavra que você recebeu e o cumprimento da palavra, existe um espaço geográfico chamado deserto. E o deserto está ali com um propósito, irmãos. O deserto está ali entre esses dois espaços para formar na vida desse povo o caráter que Deus espera que esse povo tenha. Amém, queridos? Porque eles receberam as leis, mas agora eles precisam praticá-las, colocar em prática aquilo que eles ouviram de Deus. E Deus então vai proporcionar esse ambiente para que eles coloquem em prática o que eles acabaram de ouvir. Só que o livro de Números vai mostrar para mim e para você, principalmente a partir do capítulo 10, que é a segunda parte do livro, que nesse desafio de colocar em prática aquilo que Deus havia dito, o povo falhou. Por quê? Porque o texto vai mostrar para mim e para você que esse povo começou a ficar indignado com a realidade do deserto. Irmãos, presta atenção, o deserto, ele pode gerar em nós 3 tipos de indignação, pelo menos são esses os que o texto aqui apresenta. A primeira indignação é a indignação que o povo está sentindo. A segunda indignação é a indignação que Moisés está sentindo. E a terceira indignação é a indignação que Deus está sentindo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra indignação significa desconforto com injustiça. Indignar-se significa estar desconfortável com uma situação que não parece justa. E é isso que o texto está apresentando. Na saída do lugar onde eles ouviram Deus, caminhando em direção ao cumprimento da palavra de Deus, o deserto deveria produzir indignação. Mas é claro, uma indignação segundo o coração de Deus. Só que esse povo se permitiu indignar por outros motivos, por motivos errados. Exemplo, o texto diz para mim e para você que o povo de Israel, ao invés de ficarem indignados com o cenário do deserto e desejarem romper o deserto e viverem as promessas de Deus, eles ficaram indignados porque eles não estavam sendo satisfeitos em um desejo temporal e momentâneo. Não é que eles não comeriam carne, irmãos, e não é que eles estavam passando fome. Se eles estivessem passando fome e tivessem reclamado com Deus, Deus, nós estamos aqui passando fome, certamente Deus ouviria essa reclamação e Ele responderia com provisão. Mas não era o caso. Esse povo não estava passando fome no deserto. Eles estavam indignados porque por um momento, um desejo que eles tinham relacionados a algo do passado não estava acontecendo. E apesar de estarem desfrutando da provisão de Deus, eles estavam descartando a provisão de Deus em função do que tinham vivido, estavam descartando os presentes que Deus estava dando agora, em função das lembranças de algo que eles haviam experimentado no passado. Israel está indignado por causa disso. Nós não estamos satisfeitos porque, apesar de Deus estar dando para nós esse maná, e maná significa essa coisa, é assim que eles estavam falando das bênçãos de Deus. Olha, Deus está dando para a gente essa coisa, mas o que a gente desejava estar comendo mesmo, era cebola. O que a gente queria estar comendo mesmo, era o alho poró, era melancia, era carne. Nós queríamos agora estar lá no Egito, desfrutando dessas coisas. O que adianta nós estarmos aqui vivendo os planos de Deus, se eu não posso ter o meu desejo momentâneo e temporário satisfeito? O texto mostra que tem uma outra pessoa indignada, e a outra pessoa indignada aqui é Moisés. Moisés também está indignado. E por que ele está indignado? Porque ele se percebe nesse momento diante de um desafio que está além da sua capacidade de solução. Ele vê 600 mil homens, fora mulheres, crianças e idosos que não podiam servir no exército, reclamando que não podem comer carne, reclamando que eles não têm carne para comer. E Moisés sabe que se ele matasse todos os rebanhos que os israelitas possuíam, não seria suficiente para alimentar o desejo desse povo. Então ele está diante de uma situação que foge à sua capacidade de solução. E ao ouvir a reclamação do povo,
que Moisés faz? Ele vira para Deus e fala: Deus, o Senhor não me ama não, não é possível. O Senhor me colocou aqui para cuidar desse povo. Dá uma olhada, são 600 mil homens reclamando. Olha, deixa eu dizer uma coisa, se o Senhor vai me fazer conduzir esse povo, o Senhor não tem amor por mim não. Fala o seguinte, não me deixa ir para a ruína não, não me deixa fracassar. Faz melhor, tira a minha vida, porque eu prefiro morrer do que pastorear esse povo. Agora, irmãos, eu só queria lembrar você que foi exatamente a indignação que Deus encontrou há muitos capítulos anteriores no coração do Moisés, que fez Deus o chamar para estar no lugar onde ele está. A Bíblia diz que Moisés tinha 40 anos, e ele desceu para ver o estado do seu povo, e quando ele os percebeu em afronta, quando ele os percebeu debaixo de violência e opressão, Moisés matou um egípcio, e posteriormente tentou separar uma briga entre os israelitas. Aí os israelitas olharam para ele e disseram: quem que você pensa que é? Você acha que você é juiz entre nós? E aí Moisés percebeu que corria perigo. O israelita disse para ele: olha, você vai me matar como você matou o egípcio? Moisés percebeu que estava em perigo, que estava correndo grande risco, e ele foge. 40 anos depois, Deus vem ao encontro de Moisés, e Deus fala assim para ele: olha, eu vi também a opressão que o meu povo sofre, e eu vi que você estava descontente com isso. Então, como a sua indignação se parece com a minha, eu estou escolhendo você para se levantar e libertar o meu povo. Eu sei que você tem a indignação certa, mas tentou fazer isso acontecer do jeito errado. Então vamos fazer o seguinte: eu vou ajudar você a colocar a sua indignação certa em ação da forma certa. E Deus então colocou Moisés à frente do povo, irmãos, para cuidar desse povo e para pastorear esse povo, para que através da sua liderança o povo fosse liberto e vivesse as promessas de Deus. Mas agora que Moisés está diante de um desafio que supera a sua capacidade de solução, ao invés de ele pedir para Deus: Deus, coloca pessoas ao meu lado para que possam me ajudar, como o seu próprio sogro havia dito para ele. Jetro havia dito: Moisés, você não precisa fazer essa tarefa sozinho. Separe em grupos, divide a responsabilidade, vai ser menos pesado para você, menos pesado para o povo. O Moisés, ao invés de lembrar do conselho do Jetro e pedir ao Senhor: Senhor, coloca pessoas ao meu lado para me ajudar, a solução para ele diante de um problema que supera a sua capacidade de solução é a morte. Eu quero morrer. O povo está indignado porque não tem o seu desejo satisfeito. Moisés está indignado porque está diante de um desafio que supera a sua capacidade de solução, e ele acha que a melhor opção é a morte do que a ajuda. Mas tem uma terceira pessoa indignada, irmãos, e a terceira pessoa indignada aqui é Deus. Deus também está indignado. E Deus está tão indignado, gente, Deus está tão indignado, que Deus vai tratar com a indignação desse povo mais ou menos como uma mãe que trata com uma criança birrenta. Porque eu não sei se você já passou por isso, né? Mas eu lembro da minha mãe contando, na infância dela. Eu tinha um tio, ele já faleceu alguns anos atrás, mas ele era uma criança bem birrenta, assim, bem difícil. E aí um dia minha avó comprou uma penca de banana e colocou em cima da mesa. E aí esse meu tio começou, né, a falar com a minha avó: vó, né, mãe, na verdade, né, vó é para mim, né? Mãe, eu quero comer banana, eu quero comer banana, eu quero comer banana. E aí a minha avó, né, filho, a banana tá verde, não tá boa para comer ainda, espera uns dias. E ele: mas eu quero comer banana, 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 eu quero comer banana. Os irmãos entenderam? Aí chegou num ponto que a minha avó falou para ele: você quer comer banana? Então você vai comer, senta aí, porque agora você vai comer a penca de banana todinha. Você vai comer o cacho de banana todinho. Irmãos, a minha avó colocou o meu tio sentado na mesa e fez ele comer a penca de banana verde todinha. Ele comeu a primeira banana daquele jeito, né? Comeu a segunda banana. Aí a minha avó falou para ele: você vai comer a penca toda. Você acha que ele comeu, sim ou não? Comeu, irmãos. Comeu até debaixo de couro, ele teve que comer.
Minha avó fez ele comer a penca de banana todinha. E é assim que Deus está lidando com os israelitas. Vocês estão insatisfeitos? Vocês não estão felizes? A realidade do passado é melhor do que a provisão do presente? O que vocês comiam lá atrás é melhor do que viver o novo? Vocês preferem estar debaixo da escravidão, ter o desejo satisfeito, do que em liberdade experimentando do meu favor? Não tem problema não, eu vou resolver o problema de vocês. Vocês vão comer carne, mas vocês não vão comer carne um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20. Vocês vão comer carne o mês inteiro, até sair pelo seu nariz. Deus está indignado, irmãos. E por que Deus está indignado? Deus está indignado porque, em primeiro lugar, Ele escolheu esse povo, irmãos, para viver para os seus propósitos, para viver para a sua vontade, para ser um sinal dele para as nações da terra. Amém, queridos? Como eu disse para vocês, Deus criou Israel para ser um sinal, para ser um luzeiro, para ser uma resposta. Só que nessa jornada de se tornarem esse povo que é luz, ao invés de Israel se preocupar com o coração de Deus e viver para agradá-lo, o texto diz que Israel começa a olhar para si mesmo e perceber: o meu desejo não está sendo satisfeito. E eles preferem se revoltar contra Deus, eles preferem abrir mão do novo que Deus está dando e blasfemarem, reclamarem do favor de Deus. E isso está deixando Deus indignado. Deus está insatisfeito, Deus está indignado, irmãos, porque Ele olha para Moisés e Ele percebe que, ao invés de Moisés suplicar por ajuda, Moisés está preferindo a desistência. E tudo isso, irmãos, está gerando uma indignação profunda no coração de Deus, porque Ele escolheu esse povo para ser a sua luz, e escolheu Moisés para liderá-los. Mas parece que a realidade do deserto, ao invés de produzir no coração desse povo a indignação do coração de Deus, está produzindo uma indignação completamente diferente. Vocês estão comigo aqui, gente? A pergunta é, irmãos, o que é que eu e você podemos aprender com esse texto? O que é que eu e você podemos aprender com as palavras que estão descritas aqui para mim e para você? Em primeiro lugar, irmãos, a lição que nós podemos aprender é que todo cristão deveria levar no seu coração uma indignação que o conecta com a vontade de Deus. Diga para alguém que está pertinho de você: todo cristão deveria levar no seu coração uma indignação que o conecta com a vontade de Deus. Não, mas fala mais forte, fala para ele: todo cristão deveria levar no seu coração uma indignação que o conecta com a vontade de Deus. Irmão, presta atenção. Zulato, qual que é a diferença da minha indignação para a indignação de Deus? Eu vou dizer para você: é que a indignação de Deus enche o mundo de respostas, e a nossa indignação enche o mundo de problemas. Tem alguém comigo aqui? Você pode aplaudir o Senhor? Gente, pode colocar o primeiro ponto aí na tela, por favor. Primeiro ponto. Aê! Vamos aplaudir o pessoal da mídia lá, gente, por favor. Tenha uma indignação que te conecta com a vontade de Deus. Irmãos, presta atenção. Às vezes nós estamos indignados por coisas triviais. A nossa indignação só serve para uma coisa: criar mais caos, criar mais problema, criar reclamação. Olha o que o texto diz. O texto diz que um pequeno grupo de estrangeiros começou a sentir saudade do passado. Mas esse pequeno grupo de estrangeiros foram suficientes para contaminar o povo todo. Aquele povo todo foi contaminado, irmãos, por pessoas que estavam indignadas por um motivo trivial. E a solução que essa indignação trivial trouxe foi cada um sentar na sua tenda e ficar reclamando daquilo que eles não tinham.
Mas irmão, presta atenção, quando Deus nos enche da sua indignação, ao invés de nós sentarmos na nossa tenda e ficarmos reclamando daquilo que nós não possuímos, nós nos levantamos para transformar a realidade à nossa volta. A indignação do coração de Deus em nós, ela provoca mudanças. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o mundo se torna melhor quando pessoas carregam no seu coração uma indignação saudável, e elas se levantam para dizer: eu não posso suportar isso, eu preciso fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, alguém dá glória a Deus aqui? Olha para Martin Luther King. Martin Luther King, irmãos, era um homem negro que vivia nesse país, e um dia ele ficou sabendo de uma história de uma senhora negra idosa sentada num ônibus, que foi abordada por uma mulher branca que disse para ela: sai do lugar, preta. Rosa Parks. Essa mulher negra olhou para a branca e disse: não, eu não vou levantar, eu não vou sair, porque a minha Bíblia diz que eu também sou um ser à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho o mesmo valor que você tem, então eu não vou sair. Essa mulher foi xingada, foi agredida, e isso despertou uma indignação no coração de Luther King, e ele começou uma marcha pacífica nesse país, dizendo: eu não aceito viver num país em que o valor das pessoas é medido pela cor da sua pele. Eu quero viver num país em que o valor das pessoas é medido por aquilo que Deus diz a respeito delas. E ele se levantou, irmãos, juntamente com uma multidão de pessoas. E se hoje você conhece um negócio chamado Constituição Universal dos Direitos Humanos, você precisa atribuir isso a um pastor metodista que abriu a Bíblia no púlpito da igreja, pregando contra o racismo, se levantando contra esse sistema para dizer: Deus ama todas as pessoas, porque todos foram criados à imagem e semelhança dele. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Uma indignação santa. Amém? E ele nem precisou dizer que não precisava cantar alvo mais que a neve. Amém? Ele só precisou pregar a Bíblia, que é uma coisa que está faltando para alguns pastores hoje aí. Amém, irmãos? Parece que tem alguns pastores que esqueceram que a Bíblia é suficiente para dizer essas coisas. Irmãos, nós precisamos de uma indignação santa, uma indignação que nos conecte à vontade de Deus. Sabe, às vezes nós estamos indignados com a nossa família, indignados com a nossa igreja, e aí ao invés de nós permitirmos que Deus, Ele permita que essa indignação nos conecte ao que Ele está fazendo, a gente deixa que essa indignação nos leve para o lado errado. E ao invés de nós nos tornarmos uma solução, nós começamos a nos tornar um problema. A gente começa a nos tornarmos pessoas amargas e tornar outras pessoas amargas. Mas eu estou aqui para dizer para você nesse dia: tenha uma indignação que te conecte à vontade de Deus. Tem alguém comigo aqui? Busque isso. Sabe, não viva, irmão, para satisfazer, ou não viva para ficar alimentando indignações triviais. Quantas vezes, irmãos, nós estamos alimentando e vivendo por indignações que são triviais, que não fazem sentido, e isso está nos roubando o privilégio de termos uma indignação santa que nos conecte com a vontade de Deus. Talvez você esteja aqui nesse dia, quem sabe em casa me assistindo, e você fala assim: ah, Zulato, eu sou essa pessoa aí, eu sou um cara indignado, eu vivo com esse sentimento de injustiça. Mas talvez a sua indignação seja trivial, seu senso de justiça seja por coisas que não são relevantes. Eu tenho um conselho para você, e o meu conselho é: você precisa orar urgentemente e pedir a Deus: Deus, fere o meu coração com aquilo que fere o teu coração. Deus, enche o meu coração das coisas que enchem o teu coração. Irmãos, nesse processo, presta atenção, querido, nesse processo que nós vivemos de transição, em que Deus nos tira de uma realidade aonde Ele falou conosco e nos insere numa realidade que vai colocar em prática aquilo que Ele falou, nós precisamos estar cheios daquilo que Deus está indignado. Tem alguém comigo aqui? Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que Deus sofre? Que é isso, Zulato?
Como assim? Deus sofre. A Bíblia não diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se Deus é amor e a Bíblia diz que o amor sofre, então Deus sofre. E não precisaria, irmãos, nós nem recorremos ao texto de 1 Coríntios 13 para aprendermos isso. Basta nós olharmos para Jesus. Se Jesus é Deus e homem, e Ele sofreu na cruz, então Deus sofre. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que Deus não sofre por motivos triviais. Deus sofre por causas que vão transformar a vida de outras pessoas. O que leva Deus ao desconforto é a possibilidade de não ver o homem vivendo a plenitude dos seus planos e propósitos. E é isso que eu gostaria que você tivesse. Irmão, se você for sofrer por alguma coisa, se for ficar indignado por alguma coisa, fique indignado de não ver a sua família vivendo tudo aquilo que Deus tem para ela. Fique indignado de não ver a sua igreja vivendo tudo que Deus tem para ela. Fique indignado de não ver Orlando ainda tomada pela glória de Deus. Fique indignado, irmãos, de não ver milagres acontecendo nos nossos cultos, paralíticos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus. Fique indignado, irmãos, por realidades que te conectam àquilo que Deus está fazendo. Segunda realidade que nós aprendemos: cuidado com as indignações triviais. Cuidado. Por quê? Porque essas indignações te roubam das indignações certas. O pastor Márcio tem uma frase, irmãos, que ela é sensacional. O texto diz que por causa da indignação errada, o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Pastor Márcio diz o seguinte: a murmuração é dizer o seguinte. O que é murmurar? Murmurar é dizer o seguinte: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. O que é alguém que murmura? O murmurador é alguém que diz assim: olha, se eu tivesse no lugar de Deus, eu estaria fazendo melhor do que ele. E eu não sei se você percebe, mas é exatamente isso que esse povo está dizendo. Esse povo está dizendo: olha, se eu estivesse no lugar de Deus, eu estaria fazendo melhor. Sabe, era muito melhor estar onde eu estava. Era muito melhor o que eu comia. Era muito melhor a realidade que eu tinha. E o nome disso é murmuração. Zulato, qual que é a diferença de murmurar para lamentar? Tem diferença? Tem. Os salmos, irmãos, falam de salmos de lamentação. O que é um salmo de lamentação? É quando você tem algo na sua vida que está doendo, quando você tem algo na sua vida que está te incomodando, e você decide apresentar esse algo para Deus. Exemplo, o Salmo 22, que é um salmo que Jesus orou na cruz, é um salmo de lamentação. Deus meu, por que me desamparastes? Mas perceba, o lamento é uma oração dirigida a Deus, e a murmuração é uma crítica dirigida contra Deus. O lamento é recorrer a Deus em meio ao sofrimento, e a murmuração é falar contra Ele por causa da minha dor. Tem muitos cristãos aqui que deveriam estar abandonando a murmuração e recorrendo ao lamento. Ou seja, não fale contra Deus no meio da sua dor, fale a Deus da sua dor. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus. Não fica falando contra Ele. Deus, por quê? Deus, eu não acredito. Como é que o Senhor está fazendo isso? Deus, não, irmãos. Não fale contra Deus. Fale a Deus. Senhor, olha o meu sofrimento. Senhor, olha a minha realidade, Senhor. Deus, eu estou nessa peregrinação. Eu sei que o momento que eu estou vivendo é um momento de deserto, mas parece que esse deserto vai me tragar. Mas eu continuo confiando no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não haja gado. Deus, eu sei que o Senhor é fiel. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu perseverarei no Deus que é a minha salvação. Não seja um murmurador. Não seja. A murmuração, irmãos, desperta indignação em Deus. Deus fica assim, ele fica doido. Porque, irmãos, se existe uma coisa que Deus preza, é o nosso bem, amém, queridos?
Se existe uma coisa que Deus preza, é pelo bem dos seus filhos. E aí você vê um filho que está colhendo de uma vida que ele não merecia, experimentando de uma liberdade que ele não tinha, experimentando de provisão diária, e ainda assim ele olha para a vida que ele tinha, ele considera que o que ele tinha antes é melhor do que você está dando para ele hoje. Murmuração. Cuidado com a murmuração, querido. Cuidado com as pessoas que você deixa chegarem aos seus ouvidos, no tempo que você está passando pelo caminho que te leva ao cumprimento das promessas. Olha só, o texto diz que os israelitas começaram a ouvir falas, murmúrios de um povo que estava com eles, não era nem parte deles. Esse povo viu o que Deus fez e falou assim: não, vamos junto com eles, vamos caminhar junto lá, vamos lá ver o que vai acontecer. Mas eles inflamaram os israelitas para chegarem à murmuração. Irmão, presta atenção, é muito fácil a gente observar as falhas que estão acontecendo, procurar um lugar confortável, sentar e ficar falando delas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É muito fácil. É muito fácil eu sentar lá no fundinho da igreja, né? Vou até sentar aqui. Eu sentar lá no fundo da igreja, só não caia, né? Em nome de Jesus. Sentar lá no fundo e ficar, ó, rapaz, podia ser diferente aquilo ali. Olha aquele diácono ali, ó, nem presta atenção no culto, está conversando o tempo inteiro. Cadê o pastor Samuel? Por que não está no louvor hoje? Ah, deve estar em pecado. Com certeza é pecado. É mais fácil, ou não, irmãos? É mais fácil. Só que você precisa entender é que o problema que você enxerga, você é a solução. A necessidade que brilhou aos seus olhos, você é responsável por ela. Irmão, presta atenção, Deus não vai cobrar de outra pessoa aquilo que você enxergou, Deus vai cobrar de você aquilo que você enxergou. Amém, queridos? O mínimo que você pode fazer pela realidade que você está vendo é orar, o mínimo. Deus, estou vendo isso aqui na minha casa. Deus, estou vendo isso aqui no meu trabalho. Deus, eu estou vendo isso aqui lá na minha igreja. Deus, eu estou vendo isso aqui lá na vida dos Zulatos. Senhor, tem misericórdia daquele pastorzinho, Jesus. Pelo amor de Deus, trata com a vida dele. O mínimo que você pode fazer, irmãos, é orar. É o mínimo. Cuidado com as indignações triviais. E por último, irmãos, coloca aí o último ponto para nós, por favor. Último ponto. Última lição que nós podemos aprender. Vamos lá, gente, coloca aí para nós o último ponto. Isso. Não perca a esperança enquanto você busca a indignação do coração de Deus. Não perca a esperança. Sabe, nós podemos ter duas posturas quando nós nos deparamos com as indignações do coração de Deus. A primeira é fugir. E é isso que o Moisés está tentando fazer, ele está tentando fugir. Ele está olhando para aquilo que Deus está o chamando para fazer. Parece grande demais, parece difícil demais. E o que ele está dizendo? Ah, Deus, eu prefiro fugir, eu prefiro morrer. E existem muitas pessoas que agem da mesma forma. Às vezes a família se transforma num caos, e ele olha, e ele sabe que a sua indignação deveria se transformar em luta para o seu casamento voltar a ser, ou se tornar o que Deus sonhou. Mas o que ele prefere? Fugir. Olha para os filhos, e ele sabe que os seus filhos estão muito longe de serem aquilo que Deus os escolheu para ser. Mas em vez de ele lutar pelos filhos em oração e dizer: meu filho, eu não abro mão de você, eu vou lutar por você até as minhas últimas forças. O que ele prefere? Ele prefere fugir. Ele prefere conviver como se aquela realidade não existisse e mergulhar nos aplicativos do seu telefone. Irmãos, existe um pastor aqui nos Estados Unidos que a história dele é extraordinária. Eu não vou mencionar o nome para não termos constrangimento. Mas esse pastor, ele tinha um filho que ele era travesti. O filho desse pastor se vestia como uma mulher, ia para as noites, fazia programa. Irmãos,
isso era motivo de tanto escândalo na igreja. As pessoas falavam tanto contra esse homem que era pastor por causa do filho dele. Mas esse pastor não se sentia constrangido, pelo contrário, ele continuava amando e tratando o filho com o mesmo amor e com a mesma graça. Um dia ligaram para ele de madrugada e disseram para ele: olha, o seu filho está aqui caído na boate, parece que ele está com overdose. Esse pai saiu, irmãos, desesperado, entrou na boate aos trancos, e barrancos ali, e acudiu o filho dele, tirou o seu blazer, jogou sobre o filho. E quando o filho acordou e percebeu que era o pai, o filho olhou para ele e falou assim: pai, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: meu filho, o que você esperava? Eu sou seu pai, eu te amo, eu vim aqui para te socorrer. E o impacto, irmãos, vocês estão comigo aqui? O impacto do amor desse pai por esse filho, e essa indignação de eu não vou perder o meu filho, não importa o que aconteça, levou esse menino a se converter, a ter a sua vida transformada. E hoje esse menino é um pastor na igreja, pregando o evangelho. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor? Irmão, presta atenção, não perca a esperança buscando a indignação de Deus. Deus nos coloca às vezes diante de desafios que parecem muito maiores do que a nossa capacidade de solução, mas a resposta para isso não é fugir. A resposta para isso é alimentar essa indignação. Ah, Zulato, mas é muito difícil. Sim, é difícil, mas quem disse que você precisa fazer isso sozinho? Quem disse que você precisa lutar sozinho? Quem disse que você não pode ter ajuda? Quem disse que você não pode contar com outras pessoas? A resposta de Deus para Moisés não foi: Moisés, pendura a chuteira. A resposta de Deus para ele foi: Moisés, eu vou levantar 70 líderes para estarem do seu lado. Eu sei que esse desafio é grande e esse povo dá trabalho, mas eu estou com você, eu estou do seu lado, e eu vou colocar pessoas para darem suporte para você. Você não precisa desistir. Você pode vencer com o auxílio de outras pessoas. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Não perca a esperança. Sabe, irmão, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Não é para você chegar para o pastor Léo, xingando ele: meu filho, não. Chega nele e fala: pastor, me ajuda. Eu não sei como lidar com meu filho adolescente. Eu não sei, pastor, o senhor pode me ensinar algumas ferramentas? Pastor, por favor, vamos trabalhar juntos. Está difícil para mim. Irmão, é muito diferente, sim ou não, queridos? Chega o pastor Wagner: pastor Wagner, olha só, meu filho adolescente está dando trabalho, eu já tentei tantas coisas para ajudá-lo e eu não consigo. O senhor pode me ajudar? Chega para o pastor Michael: pastor Michael, olha só, está difícil, meu casamento está vivendo um momento complicado. Eu estou vivendo uma luta intensa no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido. Não sei como resolver isso, pastor. O senhor poderia me ajudar? Irmão, presta atenção, você não está sozinho. Você só vai passar por isso sozinho se você quiser. Chega para o pastor Marcelo: pastor Marcelo, por favor, o senhor pode me ajudar? Eu não sei como fazer. Pastor Marcelo, me dá um suporte. Irmãos, nós temos tantos pastores aqui, líderes de GC, tantos ministérios que podem te dar suporte. Você não precisa passar por essa luta sozinho. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Procure ajuda. A solução não é a desistência. A solução não é o abandono. A solução, irmãos, é procurar ajuda, é pedir ajuda. Por que a gente não faz isso? Por causa do nosso orgulho. O nosso orgulho não deixa. A gente pensa assim: o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu preciso de ajuda para cuidar do meu filho. O que as pessoas vão pensar de mim se eu chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu preciso de ajuda para lidar com o meu casamento? O que as pessoas vão dizer? Pastor, eu preciso de ajuda para lidar com o meu jovem. O que as pessoas vão dizer? Irmão, presta atenção, sabe o que as pessoas vão dizer? Seja bem-vindo ao time, eu sou um pecador como você, que também precisa da graça de Deus como você. É isso, irmãos, é isso. Vocês estão comigo aqui, gente? Olha só, vou falar isso aqui, eu vou encerrar. Eu sou uma pessoa extremamente falha, cheia de lutas, cheia de desafios diários a serem vencidos. Mas alguns anos atrás eu li um livro, ele se chama O Arrependimento das Obras Mortas.
E nesse livro eu aprendi um princípio que eu aplico na minha vida até o dia de hoje. Que princípio é esse? É que ninguém vai confessar um pecado se ele antes confessar a sua tentação. Ninguém vai confessar um pecado, ninguém vai dizer eu pequei, se antes ele decidir dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. E esse é um princípio que eu pratico na minha vida. Irmãos, eu tenho muitas lutas, eu tenho muitas tentações, mas eu não passo por elas sozinho. Quando eu sinto que as minhas fragilidades estão batendo na minha porta e que o pecado está perto de mim, eu peço ajuda, eu grito, eu falo, eu digo, por favor, orem por mim, eu preciso de ajuda. A solução não é a fuga, irmãos. A solução não é a morte. A solução é encontrar a graça de Deus na vida de um outro irmão. Vocês estão comigo aqui, gente? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Eu termino dizendo algo para você, para nós cantarmos juntos. Esse texto, se você ler a continuação, ele vai terminar com Deus. Olha isso aqui, vocês estão comigo? Com Deus separando 70 líderes, trazendo eles para o meio do arraial, e com Moisés orando por eles para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que dos 70, 2 não foram para o meio do arraial. 2 não foram. Esses 2 que não foram ficaram na tenda deles. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio e encheu os 68 que estavam no meio do arraial, os 2 que estavam na tenda também foram cheios. E eles começaram a falar em línguas. Vocês estão comigo aqui, gente? Começaram a falar em línguas. Aí Josué, que era discípulo de Moisés, quando viu os 2 na tenda falando em línguas, foi lá para Moisés e falou assim, Moisés, tem 2 que estão na tenda falando em línguas também, não pode, isso está errado. Olha a resposta de Moisés. Moisés falou assim, está errado por quê, Josué? Quem dera se todo o povo fosse cheio do Espírito do Senhor. Quem dera se o Espírito de Deus viesse e caísse sobre todo o povo, para que todos fossem cheios. Tem alguém comigo aqui? Irmão, presta atenção, eu queria lembrar você que um dia Deus levantou um novo Moisés, que diante do desafio, ao invés de pedir a morte, ele se entregou na morte. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou de dentre os mortos. E ao ressuscitar, ele fez uma oração. E a oração dele foi, Pai, envia sobre eles o Espírito Santo. E a Bíblia diz sobre mim e sobre você, que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Os filhos e as filhas podem profetizar, os velhos podem ter sonhos, os jovens visões, e até sobre os servos e as servas Deus derramou do seu Espírito.